Jesus! Espero que você esteja bem e nós vamos começar mais um programa para Teu Louvor, mais uma aula falando sobre técnica vocal, sobre fisiologia vocal. E hoje nós vamos falar sobre as características individuais da nossa voz. Como a nossa voz tem os seus detalhes, as suas particularidades de cada tipo de corpo e como nós podemos conhecer essas características individuais de cada corpo e cada corpo produz um som diferente. Quando nós falamos de voz, nós falamos de algo que é físico, que está dentro do nosso corpo e por isso as características de cada corpo essas características dão o som da nossa voz. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como essas características de fato dão o som diferente de cada voz. Vamos pensar primeiro na altura do indivíduo. Pensem na altura de um homem, na altura de uma mulher e como você pode associar o som da voz do homem, o som da voz da mulher ao tipo de corpo que essa pessoa tem. Primeiro, a altura do indivíduo, também o tamanho da nossa caixa torácica. Caixa torácica é a estrutura onde nós temos os pulmões, temos diafragma, temos a musculatura intercostal interna e externa, ou seja, toda essa estrutura que produz o volume pulmonar. A qualidade do ar, da pressão de ar, tem a ver com o tamanho da caixa torácica. Consequentemente, essa também é uma característica que difere a voz de uma pessoa das demais. Então, a altura do indivíduo, a caixa torácica que gera o volume pulmonar de maneira diferente, com pressão, nível de pressão diferente, o tamanho do pescoço de cada pessoa. Geralmente as mulheres têm o tamanho de pescoço menor, homens têm o tamanho de pescoço maior. E isso também faz com que as características vocais sejam diferentes. Um pescoço menor provavelmente terá uma laringe menor. E do mesmo modo, um pescoço maior provavelmente terá uma laringe maior. Então, essa estrutura anatômica das formações vocais nos dão diferentes características da sonoridade vocal. Um outro ponto é também o tamanho da cabeça. E aí nós vamos entender o porquê o tamanho do pescoço, porquê o tamanho da cabeça. Essas estruturas são tanto a fonte do som quanto a caixa de amplificação desse som. Então isso nos leva a ter sons diferentes. Outro ponto também importante é o tamanho da face. Aqui nós estamos falando do biotipo de corpo. Tamanho da pessoa, tamanho do pescoço, tamanho da cabeça. Isso nos dá informações, características, até mesmo externas. Você olha para uma pessoa, você identifica o tamanho dela, o tamanho da cabeça, o tamanho do pescoço, e você já consegue relacionar as possíveis diferenças anatômicas e fisiológicas sobre a voz dessa pessoa. Outros pontos também muito importantes são o que está interno, do que nós não conseguimos ver a olho nu, mas o que essas informações externas nos dão de características. Nós temos o tamanho da laringe. Aqui nós temos a imagem de uma laringe, das pregas vocais, de modo fechado, de modo aberto. Nós sabemos, já vimos em aulas anteriores, que a laringe, quando ela está aberta, é porque o ar está passando, ou seja, no momento da inspiração. Quando a laringe está com as pregas vocais aproximadas, nós estamos expirando. Quando essa laringe está com as pregas vocais totalmente aproximadas e em processo de vibração, ou seja, em fonação, existe aqui o som da nossa voz sendo produzido. Então, o tamanho dessa estrutura de laringe nos dá qualidade diferente entre as vozes, tanto de homens quanto de mulheres. Dentro de um grupo de mulheres, você vai ver biotipo de corpos totalmente diferentes. Dentro de um grupo de homens, você vai ver biotipos de corpos totalmente diferentes também. E isso nos dá várias informações sobre como essa voz de fato será produzida. O comprimento das pregas vocais é outro fator
muito importante para nós diferenciarmos as vozes de cada indivíduo. Se uma laringe é maior, a sua prega vocal, a prega vocal, músculo dessa estrutura laríngea será também maior. Consequentemente, uma laringe menor, pregas vocais menores. Pregas vocais maiores tendem a ter também uma estrutura de massa muscular mais cheia. E essa estrutura de laringe maior, mais massa muscular na prega vocal, no corpo da prega vocal, tudo isso nos leva a ter uma voz mais grave, uma voz mais potente. Aqui nós já podemos diferenciar, usando um exemplo da voz masculina. A voz do homem é mais grave em relação à voz de uma mulher, de modo geral, e isso nós conseguimos entender através do tamanho do pescoço, tamanho da prega vocal, tamanho da laringe na estrutura de um corpo masculino. E num corpo feminino, nós temos já uma voz mais aguda, e isso é resultado de uma laringe menor, de uma prega vocal menor também. Então, nós temos aqui a quantidade de massa existente nessa prega vocal. E isso nos dá a característica da informação grave e agudo, da qualidade grave e agudo dessa prega vocal. Como nós falamos, o homem ele tem a laringe mais baixa, localizada de maneira mais baixa no seu trato vocal, no seu pescoço. O pescoço desse homem, ou seja, o trato vocal dele também será maior, mais longo. Então, todas essas informações nos dão as características mais graves da voz de um homem. E aí, na mulher, nós teremos o tamanho de pescoço menor, provavelmente mais fino. E aí a gente pode pensar, mas e a mulher que tem um corpo maior, que é mais alta? Essa mulher provavelmente terá também uma voz mais grave em relação a outra mulher que tem um biotipo de corpo menor, tamanho de pescoço menor, tamanho de cabeça menor também. Aqui, ainda em fatores físicos, nós temos o tamanho do trato vocal, ou seja, a região que está acima da laringe e também dos nossos articuladores. Já falamos em várias outras aulas sobre os articuladores. Lábios, língua, mandíbula, a própria laringe é um articulador, palato mole, a estrutura faríngea, ou seja, todas essas estruturas que são articuladores do som, também possuem tamanhos, espessuras diferentes entre cada corpo, e isso nos dá a característica individual da minha voz, da sua voz. O tamanho da laringe, o tamanho da estrutura muscular de língua, a posição da mandíbula em relação à cabeça, ao rosto, o tamanho dos lábios, a estrutura do palato mole, a conformidade, a posição desse palato mole, a estrutura faríngea, tudo isso também nos ajuda a entender uma característica sonora de uma determinada pessoa. Além disso, temos também as cavidades de ressonância, não só cavidade oral, mas todas as estruturas de ressonância que o nosso crânio, a nossa cabeça compreende. Então, nós temos o tamanho dos seios paranasais, a espessura, o tamanho da região laringofaríngea, se é mais amplo, se tem um tamanho menor, se é mais reduzido. Tudo isso vai nos gerar sonoridades diferentes. Então, quando você olha para uma soprano, uma mulher que tem a voz aguda, provavelmente, se você comparar com uma mezzo-soprano, uma contralto, se você comparar a estrutura de corpo dessas mulheres e, de fato, perceber que elas têm características de vozes diferentes, você vai conseguir relacionar o porquê dessas características diferentes. A soprano, geralmente, e aqui vamos abrir um parêntese, nada é regra, porque nós estamos falando de corpos, de estrutura humana de corpo, e isso, nós temos aqui uma riqueza muito grande de informações, então nada é regra. Nós estamos partindo do ponto de um modo geral para conhecermos, para compreendermos também todas essas estruturas. E aí, se você comparar uma soprano, você vai perceber que o corpo dela provavelmente vai ter uma caixa torácica menor, vai ter um pescoço mais fino, menor,
A cabeça, o rosto vai ser talvez mais sutil, mais delicado. As caixas de ressonância frontais, os seios paranasais dessa mulher, o tamanho do nariz, o tamanho dos lábios, o tamanho dos olhos, isso terá toda uma estrutura menor que vai gerar um som mais agudo, ou seja, tamanhos de caixas de ressonância menor, trato vocal menor, prega vocal menor. Isso vai me gerar uma frequência mais aguda, ou seja, essa mulher vai conseguir produzir notas, sons mais agudos. E se você pega uma mulher, se você analisa o biotipo do corpo de uma mulher que tem uma voz mais grave, provavelmente essa mulher terá uma caixa torácica maior, terá o tamanho do pescoço maior também, as estruturas ósseas das cavidades de ressonância do rosto, do crânio, do trato vocal, de toda a estrutura de cabeça, elas serão maiores e todas essas informações físicas vão gerar uma sonoridade mais grave. Essa mulher vai ter uma região média mais desenvolvida, uma região grave mais desenvolvida. A mesma análise nós podemos fazer no corpo masculino. O homem que tem o tamanho menor pode ter, lembrando que não é regra, pode ter uma voz mais desenvolvida na sua região média e média aguda. E o homem com um biotipo de corpo maior pode ter uma voz mais desenvolvida para a sua região média, média grave. Isso porque as estruturas fisiológicas, anatômicas e fisiológicas, são elas que nos dão a característica da sonoridade que esse corpo vai produzir. Então, analise um homem que você sabe que é tenor e outro que você sabe que é barítono ou baixo, ou seja, que tem a voz mais grave. Você vai perceber ali diferenças no corpo, no biotipo desses homens, que vão nos dar essas informações em relação à voz mais grave e voz mais aguda. Mas nós podemos perceber que o corpo, a voz, ela só vai estar, de fato, em sua totalidade de estruturas fisiológicas fixadas na idade adulta. Então, quando nós analisamos a classificação vocal de uma pessoa, ela já precisa ter passado de uma certa idade em relação ao próprio desenvolvimento do corpo. Um grande exemplo disso, pense na voz de um bebê. O choro do bebê, ele é extremamente agudo. Então, esse bebê tem uma laringe muito pequena. E essa laringe muito pequena é que vai produzir esse biotipo de estrutura anatomofisiológica e, consequentemente, a sonoridade da voz do bebê. Então, quando a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, depois entra na adolescência e ali acontece a muda vocal, não só a muda vocal, mas toda a estrutura do corpo dessa criança, desse adolescente, passa por transformações e você pode perceber que a voz desse adolescente, especialmente nos meninos, onde as mudanças estruturais, hormonais, fisiológicas, anatômicas, todas essas mudanças são mais fortes, são mais evidentes. Isso gera um padrão de mudança vocal também mais evidente. A menina, na adolescência, ela também passa por mudanças vocais, mas são muito mais sutis, porque a voz dessa menina, a evolução vocal da adolescente, da criança e da adolescente, ela será mais sutil. Mas a voz, de fato, em relação à classificação vocal, ela só pode ser, de fato, analisada quando esse corpo já tiver atendido a todas as mudanças que acontecem no nosso organismo em relação a desenvolvimento. A voz da criança, ela precisa ser analisada a partir dessas informações. Ou seja, a voz da criança ainda não está anatomicamente pronta, totalmente finalizada. E isso me dá mudanças nas características vocais muito evidentes. Então, a laringe é menor, ela está ainda em formação estrutural, em formação anatômica. O trato vocal e as caixas de ressonância dessa criança são menores, estão ainda em desenvolvimento. E isso faz com que essa criança tenha uma voz até mesmo, às vezes, instável. Vamos
entrar mais ainda nessas informações, os próprios articuladores ainda estão também em formação. A produção da fala, ou seja, como a língua se articula, como o lábio se articula, como toda a estrutura dos articuladores funciona na produção da fala. Então, aqui nós entendemos que a voz de uma criança, ela não pode ser, de fato, definida. Ah, essa criança é uma soprano, essa menina é um soprano, esse adolescente é um tenor. Não é a idade fisiológica para estabelecermos classificações vocais, porque a classificação vocal precisa de um corpo totalmente desenvolvido. E ainda assim, nós conseguimos alterar qualidades em relação à nossa classificação vocal durante a vida, ao longo da vida. A partir do estudo, do desenvolvimento da extensão, da tessitura vocal, tudo isso é moldável, porque o nosso corpo é dinâmico, o nosso corpo não é estático, ele está em constante desenvolvimento. Então, todas essas características corporais, físicas, nos levam a reconhecer uma sonoridade da sua voz, da minha voz, da voz de todas as pessoas que cantam no grupo que você canta, que você participa, no naipe das sopranos, no naipe das contraltos, no naipe dos tenores, também no naipe dos baixos, assim como um instrumento. Pensem na flauta. O tamanho da flauta, a espessura do cano da flauta dá a sonoridade, resulta na sonoridade daquele instrumento. O tamanho de um trombone, de uma trompa, de uma tuba, todos esses instrumentos vão ter sonoridades de acordo, que são compatíveis com a estrutura, com o tamanho da sua formação. Então, o corpo humano é exatamente a mesma coisa. O tamanho, todas as informações relacionadas à estrutura física vão nos resultar em uma determinada sonoridade. E aí, além disso, além daquilo que é físico, que é anatômico, que é fisiológico, nós temos outros fatores, que são os fatores culturais, sociais, o ambiente social no qual você está inserido, no qual você foi inserido durante toda a vida. Porque a nossa voz, ela é física, mas ela também é emocional, social. Ou seja, a referência sonora que você tem da sua mãe durante a criação, dos seus tios, dos outros familiares, do seu pai, do ambiente onde você cresceu, escola, igreja, todas essas referências sonoras em relação a outras vozes também têm influência, também fazem parte da construção da sua voz. Você pode ter uma característica de fala, o jeito de falar, do mesmo jeito que a sua mãe falava. Dentro de casa, durante a vida, durante o desenvolver da adolescência, da juventude. Então, todas essas informações do meio social, cultural, também fazem parte das características da nossa voz, porque nos levam a construir quem nós somos, cada indivíduo. Além disso, nós temos também um ponto muito importante, o estado emocional e psicológico que estamos diariamente também influenciam no modo como a nossa voz será produzida. Então, a característica vocal de uma pessoa, ela é fisiológica, mas ela também é social, cultural, emocional, psicológica e, além disso, musical. As referências musicais que você criou, construiu durante a vida, elas também vão te dar informações de como a sua voz é. Pense comigo num exemplo. Tem um grupo de cantores ou um cantor específico que você tem como referência durante todo o desenvolver da sua juventude, da adolescência ou até mesmo da infância. A nossa voz, ela vai também captar essas referências e isso vai fazer parte do som que nós construímos e que nós produzimos diariamente. Então, características individuais da nossa voz, todas elas nos dão informações muito importantes de como essa voz será produzida, tanto naquilo que é
físico quanto naquilo que é sonoro, que está ligado a outros pontos, como o meio em que você está inserido, as referências que você já tem e construiu ao longo da vida. Então, para você, hoje, você vai analisar como o seu corpo é, para que você consiga entender também como a sua voz é. Um exemplo e um trabalho aqui para nós fazermos nesta aula, no final desta aula. Nós vamos diante do espelho analisar o tamanho da cabeça, o tamanho do pescoço, o tamanho da caixa torácica, a altura do nosso corpo e relacionar essas informações externas que estamos vendo àquilo que é sonoro, a sonoridade que a nossa voz tem quando cantamos e até mesmo quando falamos. Então agora você vai fazer comigo uma análise em relação a um vídeo que nós vamos assistir e nesse vídeo temos um quarteto, uma soprano, uma mezzo-soprano, um baixo e também um tenor cantando. E aqui está sendo realizado um exame de videolaringoscopia enquanto eles cantam. Nós vamos perceber uma característica muito interessante que é o tamanho da prega vocal desses cantores, o que nos dá a característica da sonoridade dessas vozes. Se nós olharmos de cima a primeira imagem, nós temos a soprano cantando, depois a mezzo-soprano, o tenor e o baixo. A soprano tem uma prega vocal menor em relação à mezzo-soprano. Aqui eles estão tossindo e nós conseguimos ver o movimento dessa estrutura quando nós tossimos. A prega vocal do baixo é mais grossa, mais espessa, tem mais massa em relação ao tenor. E aqui conseguimos perceber as diferenças da anatomia dessas laringes. Conseguimos perceber também que enquanto eles cantam, produzem sons graves e agudos, essa prega vocal se alonga no agudo, se encurta no grave. Quando nós respiramos, a prega vocal abre. Quando nós começamos a cantar novamente, essa prega vocal se aproxima, entrando em processo de fonação. Então, todas essas características fisiológicas do desenvolvimento da laringe enquanto nós cantamos, movimento das pregas vocais. Esses são cantores eruditos e o exame foi realizado nesses cantores justamente para entender, para compreender como é o funcionamento da estrutura física da laringe e das pregas vocais quando o corpo se propõe a cantar o repertório erudito. Considerando que no repertório erudito, no canto lírico, o cantor precisa de uma qualidade muscular e fisiológica extremamente alinhada, porque a demanda do canto lírico é de alta performance. Então, a estrutura física desse cantor, como todos os cantores, mas a estrutura física do canto lírico, que vai ser mais demandada, vai ser mais exigida, precisa estar bem alinhada e precisa ser, por esse cantor, muito bem conhecida. Então, esse exame feito no cantor lírico para conhecer a estrutura laríngea é muito interessante porque também nos ajuda a entender como a nossa voz é produzida, quando nós cantamos, como essas estruturas fisiológicas funcionam, trabalham para a produção do nosso som. Então, ficamos por aqui nesta aula sobre características individuais da nossa voz. Acompanhe a nossa playlist, volte nos assuntos para você conseguir desenvolver um estudo sobre técnica vocal, sobre a fisiologia, as análises de repertório que nós temos feito com louvores, com diferentes características, diferentes contextos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Te espero, te aguardo na próxima aula. Até logo. A paz do Senhor Jesus.